Olá, você, espectador do canal Ecos Cultural. Seja bem-vindo ao quadro Café com Pesquisadores. O Café com Pesquisadores é um quadro criado dentro do grupo de pesquisa Ecos, grupo esse que estuda os modos contemporâneos de educação, de cultura, subjetividade e sustentabilidade. O Ecos é um grupo de pesquisa do DCH3, da UNEB Juazeiro, né? Está dentro do Programa de Mestrado em Educação, Cultura e Território Semiárido. E hoje, na nossa conversa, no nosso Café com Pesquisadores, nós vamos conversar com a professora Maria Rosa Almeida Alves, ela que é formada em Letras, especialista em cultura afro-brasileira e é também mestra em Educação, Cultura e Território Semiárido pela UNEB e professora da Rede Estadual de Ensino e Educação. O quadro Café com Pesquisadores é um quadro formado para debatermos, conversarmos com pesquisadores da nossa região, pesquisadores nacionais, que falam sobre semiárido, que falam sobre cotidiano, que falam sobre cidade, que falam sobre educação, que falam sobre pesquisa, sobre território semiárido. E hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa que é importante para a nossa região, até mesmo pelo momento em que as questões religiosas passam no Brasil, nos últimos escândalos que tivemos, principalmente em alguns desses que tratam principalmente das teologias, como teologia da prosperidade, ou como o último escândalo de um determinado padre católico, né? E vamos falar também sobre um contexto que é o paradigma mesmo das religiões de matriz africana. E a professora Maria Rosa Almeida Alves vai nos contar um pouco como é o seu objeto de pesquisa e qual o contexto da sua pesquisa e a importância dela para a nossa região. E para começarmos a conversa, professora Maria Rosa, seja bem-vinda aqui ao debate. Gostaria que a senhora se apresentasse e dissesse de onde a senhora vem, seu lugar de fala, e qual o seu objeto de pesquisa, né, que é, como eu já introduzi, é um debate importante sobre as religiões de matriz africana. Seja bem-vinda, vamos conversar. Bom dia, Inos, bom dia a todas e a todos. Eu sou Maria Rosa, sou pesquisadora interessada e apaixonada pelas temáticas africanas e afro-indígenas, que também é a nossa ancestralidade, né? Eu me coloco neste lugar de fala como alguém que parte do pertencimento, né? Eu comecei a pesquisar a partir da minha identificação. Eu, enquanto mulher, enquanto pessoa, situando dentro de um contexto onde eu precisava e eu preciso conhecer mais tudo que envolve a linguagem, a identidade e a religiosidade afro-brasileira. No caso específico, os candomblés Umbanda, né? Candomblé barra Umbanda, como a gente coloca no trabalho, que são o eixo, assim, digamos, dos terreiros aqui do sertão, na sua maioria. Então, eu desenvolvi essa pesquisa no mestrado do PPGESA e foi, assim, uma descoberta que me cativou muito, né, porque eu decidi pesquisar desde quando começou a minha formação em letras. Eu tinha aquele interesse muito profundo pelas linguagens, pelas línguas que vieram da África. E sempre compreendi que elas não são restos, assim, como a gente costuma, às vezes, ouvir, né? A gente fala algumas palavras, mocambo, outras, dendê e tal, porque vieram, assim, uma inspiração dos africanos, não é. É muito mais do que isso. As línguas africanas, elas são estruturas complexas, muito complexas. Não deixaram apenas vestígios, né? Elas estão entre nós, elas estão enraizadas entre nós. E muito particularmente nas casas de santo, nos terreiros de candomblé. Então,
a gente não ficou, assim, com vestígios de uma linguagem rudimentar, de uma linguagem fragmentada, de dialetos, como costuma se falar, né? Dialetos africanos, como se fosse, assim, algo muito superficial, não é? É muito mais do que isso. Então, a minha pesquisa, ela mergulhou nesse universo, mergulha, né? Porque a continuação está aí, eu continuo pesquisando, e a gente percebe que há um universo riquíssimo, né? Há um mar, assim, de profundidade imensa nos falares bantus e nos falares também da língua iorubá, que é de uma riqueza profunda, assim como né, do tronco banto. Então, é por aí que a gente começa. Travou aqui para mim, mas já voltou. Rosa, você debate, você discute, você pesquisa a questão da língua iorubá. E aí eu pergunto para você como foi a sua apresentação desse tipo de língua para um programa de mestrado? Como foi que o programa de mestrado lhe recepcionou e se houve, em certo momento, alguma apreensão por parte de quem estava lhe avaliando, de quem estava lhe observando, já que nós estamos entre uma região em que já foi catalogado mais de 400 terreiros, né, de candomblé e umbanda. Eu creio que você participou dessa construção cartográfica, né, com o professor Juraci Marques. Mas nós temos um programa, né, sempre se discute isso, que nós temos um programa de mestrado e uma educação que ela ainda tem um viés muito europocêntrico, né? E aí eu quero que você nos diga como é que você sentiu essa sua apresentação inicial de um projeto e como foi que a universidade acolheu a sua pesquisa no momento em que você a apresentou. Bem, a acolhida para a universidade foi tranquila, né? Os professores, alguns questionavam assim, se eu tinha material suficiente para fazer esse trabalho, né? Qual era o arcabouço teórico assim que eu ia trazer para a pesquisa, mas de uma forma tranquila. Agora, em todos os ambientes onde eu chegava e falava do meu trabalho, né, da minha pesquisa, dentro e fora da universidade, às vezes aparecia um tom assim de que não era importante. Eu lembro bem que uma certa pessoa encontrou comigo na UNEB. Você está aqui e tal, que bom, está fazendo mestrado, está pesquisando o quê? Aí eu disse, estou pesquisando identidade e linguagem, né, contexto das línguas africanas nos candomblés, nos terreiros de Juazeiro. Aí essa pessoa disse, nossa, por que isso? Não tinha nada mais importante, não. E o que é que isso tem a ver com a educação? Mas esse mestrado não é de educação? Eu disse, sim, é de educação. É educação, cultura e território semiáridos, né? E fui dizer, olha, educação é muito mais do que a escola, não é apenas o que está dentro da escola, o que está além da escola também é a educação. Aí eu disse, por exemplo, por que será que nós não temos uma educação afro-indígena? A gente tem educação quilombola em alguns pontos, né, algumas localidades onde tem comunidades quilombolas, mas fora disso, a universidade, as escolas desconhecem o que é a essência de um quilombo, o que é a essência de um terreiro, o que é, por exemplo, a diáspora africana no dia a dia. E fui conversar sobre isso com essa pessoa, e em outros momentos também eu tinha que dizer isso, por que da minha pesquisa, né? Embora haja aceitação do ambiente acadêmico, mas ainda há um estranhamento. Ainda é algo assim, por que isso? Por que não outra coisa? E o que é que isso tem a ver com o mestrado de educação? Então, eu tinha que estar me explicando, e tenho ainda, né? Que está me explicando sempre, eu disse,
Rapaz, é preciso a gente estar justificando algo que não era necessário, né? Que eu acho que não haveria necessidade de estar dizendo que isso é importante. Isso é educação, isso é cultura. Uma pesquisa como essa, ela é rara aqui na região, embora existam realmente mais de 400 terreiros, a gente supõe que hoje sejam mais de 500, né? Porque a pesquisa, a cartografia daqui de Juazeiro e Petrolina, ela é de 2015, então já deve ter tido algumas mudanças nesses números. Mas, enfim, é uma temática que não é reconhecida, entre aspas, como importante no ambiente acadêmico de maneira geral, né? Para as pessoas, para quem está fora da universidade, diz assim, poderia estar fazendo outra coisa, né? Mas, além disso, Enes, eu quero reforçar uma questão que não é somente a questão linguística, né? Que nós desconhecemos muito o mundo, digamos assim, da África, né? O que vem, o que continua vindo e o que reverbera do que já veio de lá do continente africano para nós, é algo assim que está no nosso dia a dia, que faz parte do nosso cotidiano, mas a gente, em geral, as pessoas mantêm um distanciamento, né? Como você bem disse, a questão da intolerância religiosa é algo muito presente. É como se as religiões africanas fossem ilegítimas. Se o pensamento africano, a linguagem, o modo de ser, o modo de se colocar, a cultura, a própria maneira de civilização, digamos assim, os valores civilizatórios, né, africanos, são desconhecidos e é como se fossem invisíveis, né? Então, eu reforço muito a importância deste trabalho a partir de um olhar decolonizador, né? A gente foi colonizado, a gente é colonizado, a gente está sendo colonizado constantemente pelo pensamento, né, eurocêntrico de maneira geral, e estamos colocando sempre as questões da nossa ancestralidade. Eu quero reforçar bem isso, né? É a minha ancestralidade, é a ancestralidade de, não sei se 70% ou um pouquinho mais aqui das pessoas do sertão, das pessoas do Brasil, da Bahia de forma geral, porque nós estamos misturados, né? A maioria de nós somos ligados à ascendência, né? À ancestralidade africana de alguma maneira, e a gente costuma ver de forma muito indiferente, né? É como se não nos dissesse respeito. Não me diz respeito às histórias do meu povo. Como assim não diz respeito? Né? A gente tem aprendido constantemente que o que tem que ser dito, o que tem que ser estudado, o que tem que ser pautado são conteúdos outros. E a riqueza do nosso continente mãe, né, do continente africano, dos pesquisadores de lá, da filosofia africana, né, dos filósofos, dos pensadores de lá, vão ficando assim como se não existissem. Então, Rosa. É por aí. Massa. Sim. É interessante que o seu objeto de pesquisa, pelo que eu estava fazendo aqui uma observação, são poucos aqui na nossa região que trabalham, né? Ou seja, são poucos pesquisadores da nossa região. Tá ouvindo bem? Tô sim. Pronto. Eu mudei aqui de fone. Pensei que são poucos os pesquisadores da nossa região que estudam a língua iorubá, que estudam os terreiros, né? E nós vivemos um processo de intolerância religiosa muito forte, né? E aí, em uma certa conversa esses dias, eu falava que você pega a quantidade de escândalos que você cotidianamente está observando, e você observa onde esses escândalos estão, né? O escândalo com a fé, né? Principalmente o escândalo quando se junta no mesmo espaço dinheiro,
religião Sim, e religiosidade. Então, quando você coloca isso, sim. nós estamos percebendo aí a quantidade de escândalo. E aí, por interessante, por incrível que pareça, nós não vimos nenhum desses espaços de outras religiões serem apedrejados, como aqui em Juazeiro, em um certo tempo, foram apedrejados terreiros ali no Quidé, né? Então, isso é uma questão importante para que nós possamos fazer essa observação. Agora, você não é iniciada no candomblé, não é isso? Não é. Não. E como foi que essas casas de religião matriz africana lhe recepcionou, lhe recebeu para você trabalhar sua pesquisa, né? Você já fez aí a observação de como você foi recepcionado na academia. E aí agora eu quero saber como você, essa estranha, que adentrou a um espaço religioso, um espaço sagrado, como essa pessoa foi recebida, recepcionada, né, para desenvolver a sua pesquisa. Foi uma recepção muito calorosa e muito boa, sabe? Eu tive o apoio, que eu não posso deixar nunca de ressaltar isso, né, da Makota Ioná, que ela é a Makota Kididi lá do terreiro, de um dos terreiros que eu pesquisei, que é o terreiro Nzokongo Mutalenguzo, que é do Paiata, né? Então, eu já tenho uma proximidade com Ioná há muito tempo, nós temos uma amizade, assim, muito boa, muito cara para mim, inclusive. E ela, no início, a primeira pessoa que eu conversei foi ela. Eu fui na casa dela um dia de sábado, perguntei se ela podia conversar comigo, aí fomos. Aí eu fui fazendo as primeiras perguntas. Eu, no início, achava que era muito mais fácil compreender o universo linguístico dos terreiros, né? Porque o universo linguístico e ritual é muito próximo. A ritualidade é muito pela linguagem oral. E eu achei que não era tão complexo. E eu fui na casa dela, ela me recebeu e conversamos, eu anotei tudo. Aí ela me disse, olha, você tem portas abertas, né, nos terreiros para pesquisa. Eu escolhi dois, né? Um foi esse, onde ela é responsável pela comunicação, pela comunidade de dentro do terreiro para fora, e foi muito tranquilo, né, o Paiata me recebeu sempre com muito boa vontade, com aquela paciência toda dele, fui até na escola no dia onde ele trabalha, conversei também lá, levei os termos para assinar, tudo com muita leveza, muita tranquilidade. E na casa de Mãe Maria, que é o terreiro Bandalei Congo, eu me sentia assim tão acolhida que eu não queria nem vir embora. Quando eu chegava lá, dava vontade de ficar, dormir, tomar café, no seu dia também, né? Então, assim, eu fui recebida, apesar de não ser iniciada, apesar de não ser uma pessoa de dentro do candomblé, por ter uma afinidade, por ter um olhar de pertencimento até, né? Eu procurei conhecer bem algumas questões fundamentais e, principalmente, aprender a respeitar. Porque quando a gente chega, a gente não pode estar entrando num espaço que não é permitido, né? Eu pedi licença para adentrar esse espaço, eu recebi a permissão, e eu também sabia me colocar como pesquisadora até onde eu podia, né? Tem situações que eu sei que não é para nenhuma pessoa ter acesso, então eu não entrei onde não era para ter acesso, né? Porque as casas são fundamentadas em elementos sagrados, né? Liturgias sagradas, ritos sagrados, e eu entrei com respeito a tudo isso. Então, alguns rituais não são para pessoas de fora. E eu fiquei ali mantendo meu distanciamento, o distanciamento do pesquisador e também o distanciamento da pessoa que não é iniciada, né? Mas foi uma relação de muito respeito, muito carinho de ambos os lados, assim, né? E como você bem disse, Enos, essas casas, elas são constantemente avaliadas, né, vistas e pensadas a partir de um ponto de vista extremamente preconceituoso. Tem muitas pessoas que não sabiam onde é que eu pesquisava.
eu evitava de dizer assim, eu estou indo para dentro da casa de candomblé, passar uma tarde, uma manhã, ir para uma festa, né? Ficar no terreiro até 1 hora, 2 horas da manhã, acompanhando a festa, participando, né? Sentadinha ali, observando. Então, eu evitava de comentar essa minha entrada e permanência para não gerar conflito com algumas pessoas, né? Mas é totalmente diferente do que se imagina, do que a opinião pública, em geral, julga, né? Então, quando você entra e senta numa cadeira para conversar com o IA, ela é uma autoridade, ela é uma sacerdotisa, ela está revestida de um poder espiritual, ela está revestida de uma energia que ela tem, além do que ela fala, ela tem um ensinamento ancestral que ela porta, ela carrega isso. A mesma coisa um pai de santo, um baba, né? Ele é uma autoridade, você tem que se comportar diante de uma autoridade, com respeito, né? Preservando a relação, a confiança que foi dada a você. Então, acho que isso me ajudou muito, essa compreensão de estar pisando num espaço sagrado, e num espaço que também é dos meus ancestrais, né? A minha família biológica, eu sei que são ligadas à ancestralidade e também às religiões de matriz africana. Eu não conheço, não cheguei a conhecer, mas eu soube, depois de muito tempo, que são pessoas que eram, né? Eu tive, inclusive, uma tia que não conheci, que ela era uma Iá, era uma mãe de santo. Então, muitas dessas questões me acompanham, né? E quando você se coloca com respeito e responsabilidade, tudo flui. Rosa, Respondi? Respondeu sim. Porque às vezes eu viajo um pouco. Pode viajar. Aqui vamos transcender a ideia da pesquisa. Você colocou na sua fala inicial o seu olhar decolonizador, esse olhar decolonizador para dentro da sua pesquisa, né? Então, você trouxe para dentro, você foi pesquisar uma língua, a língua iorubá dentro de terreiros em Juazeiro, e você foi pesquisar a partir, então, de como esse olhar decolonizador, ele era visto, né? Ou seja, como a língua, o terreiro em si, a própria religião, ela era vista por quem estava de fora. Você já começou a pincelar muita coisa, né? Mas eu queria que você pontuasse quem foram os seus autores, o autor que você utilizou como sua base, seu lastro de pesquisa, o que esses autores, né, lhe mostraram na teoria e o que você viu na prática, né, desse olhar decolonizador, desse olhar preconceituoso mesmo, que muitas vezes nós acabamos tendo para com as religiões de matriz africana, né? Nós estamos num momento de um debate muito largo sobre a ética antirracista, né? Tivemos um caso dos Estados Unidos, tivemos um caso de um policial militar que acabou pisando no pescoço de uma mulher em São Paulo. Temos cotidianamente atos racistas em toda a nossa sociedade, paradigmas esses que precisam ser debatidos, estão sendo debatidos constantemente, dentro, fora dos espaços acadêmicos, na sociedade. E aí eu queria que você nos desse esse seu ponto de vista. Que olhar foi esse, a partir dos teóricos e a partir daquilo que você conseguiu visualizar lá no seu momento de pesquisa? Certo, Enos. Eu quero colocar, inicialmente, o título da minha pesquisa. Ela diz assim: a tradição oral na construção da identidade afro-brasileira nos terreiros Bandalé Congo e Unzocongo Mutalenhuzi. Então, eu parti de algo que geralmente não se costuma estudar, que é a tradição oral. E eu quis trazer essa tradição oral como elemento fortalecedor das identidades, né? E foi isso que eu cheguei no final, né? Depois eu posso falar sobre as conclusões. Eu trouxe
a tradição oral como elemento que fortalece as identidades afro-brasileiras. Isso já é uma quebra de paradigma, né? Como é que você vai pesquisar dentro de uma universidade algo que parte daquilo que não é tão considerado como científico, entre aspas, né? Eu lembro que a gente conversava muito com o professor Cosme e ele me fazia os questionamentos e me trazia elementos para reflexão. Por exemplo, o que a universidade pensa sobre a tradição oral? E é por isso que eu digo que eu me situo num parâmetro neocolonialista, né? Justamente porque eu fui a partir do Boaventura Souza, né, Santos, quando ele diz, ele fala dos epistemicídios, né, o epistemicídio dos conhecimentos. E um dos epistemicídios que a gente tem visto, tem presenciado e tem me tocado muito é o epistemicídio da língua, né? A língua enquanto um conhecimento profundo, a linguagem em sua amplitude de representações, que não é apenas a linguagem escrita. Então, eu vejo que quando se restringe a língua a uma modalidade escrita, você comete a morte de muitos conhecimentos, comete o assassinato de muitos conhecimentos, né? É o que eles chamam de epistemicídio. Então, ele diz que a gente substitui os conhecimentos das comunidades tradicionais, dos povos tradicionais, os conhecimentos tradicionais por conhecimentos alienígenas. É uma das coisas que que tem me pautado muito dentro dessa caminhada de pesquisa. Então, por que a gente não dedica tanto gás, tanto fôlego, né, tanta energia a estudar essas outras formas de linguagem, além da linguagem escrita? Esse campo mais ligado à antropologia, ele não tem sido muito presente nos mestrados de educação, né? Pelo menos onde eu tenho procurado, onde eu tenho ido em busca de teses, dissertações e tal, os estudos nesse campo não são muito amplos. Então, eu parto dessa compreensão de que, das epistemologias do Sul, né, quando ele fala que há essa absorção dos conhecimentos europeus pelo Sul, pelas comunidades que estariam mais à margem, né, como se diz, e aquilo que se produz aqui fica como se fosse de segunda qualidade, de uma qualidade duvidosa, ou uma cultura que pode ser chamada de né, classificada como subcultura. A gente aprendeu isso a vida inteira. Os livros, a história, a escola, a academia nos diz a vida inteira que o conhecimento válido é o que veio dos filósofos gregos, né? E a gente não estuda na escola, por exemplo, Achille Mbembe, que é um filósofo africano. Geralmente não conhecemos, não sabemos quem foi um filósofo importantíssimo, que inclusive deixou muito do seu conhecimento nos Estados Unidos, Foucault. Quando eu fiquei sabendo da existência de Foucault e todo o acervo que esse filósofo deixou de conhecimento do mundo banto, da cosmologia banto, da filosofia, do modo de pensar, de existir, de se posicionar no mundo, do povo banto, gente, é de uma riqueza impressionante. Então, quando eu digo que eu parti de Boaventura, é justamente esse olhar, né? É o pesquisador que traz esse olhar investigativo, né? Essa inquietação profunda sobre aquilo que se produz além da Europa, além do conhecimento carimbado, rotulado e entregue na nossa mão, assim, olha, é isso aqui que você tem que estudar e você tem que se conformar com essa visão de mundo. Então, eu busquei conhecer outra visão e outros mundos,
a partir da minha pesquisa. Então, quando você enxerga logo de cara no título da minha pesquisa, é a tradição oral como elemento, né, principal de um trabalho, isso já é uma quebra de paradigma. Isso já diz muito, né, sobre um olhar diferenciado do pesquisador. E aí eu busquei o mergulho etnográfico, não é uma pesquisa etnográfica em si, porque eu não morei dentro da comunidade, digamos assim, mas eu me aproximei, né, de forma participante, eu fiz uma imersão nos terreiros de uma maneira bastante progressiva e, para mim, foi muito profunda, né? Então, a minha pesquisa foi de base etnográfica. Eu usei também muito os conceitos de Macedo aqui da Universidade Federal da Bahia, quando ele trabalha com a versão etnográfica, e ele traz muito essa coisa do pesquisador dentro do campo de pesquisa. Ele diz que a pesquisa tem que ser sentida com o corpo, né? O corpo vivenciar. E isso aconteceu. Eu me dei essa oportunidade de mergulhar e sentir o que acontece, né? Vivenciar experiências das festas, da chegada dos orixás, do momento de celebração, do momento de êxtase, digamos assim, né? Que é o momento também daquilo que alimenta, né, o espírito, daquilo que alimenta a comunidade, daquilo que alimenta os filhos do candomblé. Então, esse mergulho etnográfico me deu respaldo para poder falar, né, do lugar de pesquisadora que sabe do que está falando. Empolguemos. Muito bem. Você falou do Aquimbambembe, nós lembramos sempre da necropolítica, né? E esse debate sobre a necropolítica, ele está dentro muito do contexto que nós vivenciamos hoje, dessas pautas de ética antirracista que também colocamos aqui, e que você lembrou muito bem que nós debatemos Sócrates, debatemos Platão, Aristóteles, mas não trazemos para a nossa vivência contemporânea os caras que estão cotidianamente falando sobre a realidade, né? Aquilo que é real, aquilo que está na sociedade, né? Quebrando aquilo que você colocou aí, os paradigmas nesse contexto mesmo social. Rosa, me diz uma coisa, quantos livros você já participou como uma autora de capítulo, como organizadora? Eu estou aqui na minha retaguarda com 3 livros, faço questão de mostrar, Diálogos Pedagógicos, que é o mais recente, né? Você é uma das organizadoras, né? Você vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho nele. Outro livro que eu também... Esses são os que eu tenho, né? Eu só falo os que eu tenho. Barrando Barragens, que é da Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, que você também tem um capítulo desse livro. E o terceiro livro, que é Caminho da Pesquisa no Mestrado, onde você também faz o relato da sua pesquisa, e desse aqui você já fez um relato maravilhoso ao longo dessa nossa conversa, então já vou deixá-lo de lado. E aí eu quero que você nos conte sobre o seu trabalho, os seus livros publicados, capítulos de livro, organização, e se a sua pesquisa tem esse objeto, que é a língua iorubá, ou se você já transcendeu para outras questões de pesquisa. Então, Enos, eu fiz um cálculo aqui, me parece que são 7 livros que eu estou envolvida. Eu não tenho todos aqui, assim, impressos, mas tenho esse, que é o Narrar e Documentar. Foi um trabalho incrível que a gente fez também com professores do campo, onde eu me situo, lá na comunidade de Goiabeira 2. Aqui a gente trabalhou com a perspectiva da pesquisa narrativa. Foi o doutorado do professor Adelson, da Univasf.
e a gente participou ativamente como professores narradores, né, da nossa experiência, a partir do olhar da educação do campo. Foi um trabalho, assim, encantador, que me emociona muito, porque aqui eu narro também a minha trajetória, como professora e como militante mesmo, né, do movimento, dos vários movimentos populares e sociais, e principalmente pela educação, educação libertadora, digamos assim, né, por uma proposta de leitura escrita que traga empoderamento. Então, esse é o tema básico aqui da minha participação nesse livro. Inclusive, esse livro eu tenho. Recentemente... Inclusive, Rosa, esse livro, desculpa, esse livro eu tenho, eu li, esse livro até comentei contigo que eu tinha adquirido de um colega, se não me engano, de Adilson, né? Professor Adilson. Eu li esse livro, eu queria conhecer o método autobiográfico, né? O professor Adelson da Universidade trabalha com a pesquisa autobiográfica. E aí eu conheci, a partir dele, conheci professores como Eliseu Clementino, né, que é o da UFBA, que trabalha também. Esse não coloquei aqui por um lapso de memória, mas esse livro também está aqui na minha biblioteca. Mas pode continuar, pois só apenas esse... É um dos que eu tenho muita paixão, assim, porque ele tem muito a ver com a minha história, né? Mas, além disso, há cerca de uma semana, de 15 dias, mais ou menos, nós lançamos pela Sociedade Brasileira de Ecologia Humana o livro Serra da Berinjela, que é onde narramos também a história daquele lugar, né, a importância das serras, como lugares onde a produção de água começa para essa região inteira, para o Cerrado, ou melhor, para o semiárido aqui da região, e todo o impacto das mineradoras e eólicas que estão rondando aquela região ali, né? Então, eu sou ambientalista, sou também militante da causa da proteção das serras, e esse movimento da Serra da Berinjela, essa pesquisa cartográfica que foi feita lá, ela é um conjunto, uma sequência de cartografias. Antes dela vem o do Catuaba, que é uma comunidade quilombola também, ali bem próximo à BR, que dá acesso à Serra dos Morgados, né? Então, eu também participei dessa pesquisa de cartográfica, documentando a história desse lugar, ouvindo pessoas, e a intenção desses trabalhos é realmente resgatar essa memória e fazer elemento de luta, de fortalecimento popular, né? Estive também na cartografia dos povos de terreiro de Bonfim, que foi concluída agora em 2019, e temos um outro livro que também foi um processo referente a essa pesquisa de mestrado, é um pouco desdobramento disso, que foi lançado no ano passado. Eu estou sem ele aqui no momento, mas ele fala das ecologias, né? Educação, ecologias e interdisciplinaridade. Lá eu trabalho com a língua iorubá aqui no sertão. Eu entrevistei 5 pessoas que fizeram um curso de iorubá aqui em Juazeiro, pessoas ligadas às casas de santo daqui, e cada uma delas relata suas memórias sobre o que a língua despertou nelas, né? O que a língua significa como elemento de pertencimento. E é um artigo lindíssimo também, que eu trago a importância desse resgate da língua iorubá aqui na região, no semiárido, né? E no sertão do São Francisco, porque, em geral, a gente não percebe tanto assim a presença das línguas africanas aqui, como percebemos, por exemplo, em Salvador, no Pelourinho. Se você chegar lá, você consegue escutar pessoas falando outros idiomas ali, né? Porque é um centro de tradições, é um centro cultural muito forte, Salvador, Pelourinho, algumas regiões dentro da cidade. Mas aqui a gente se dispersa um pouco nesse olhar, por não ter essa concentração, digamos, visível na cidade. Só quando você se desloca para uma comunidade quilombola, você percebe ali, né, o movimento mesmo ancestral e tudo. Mas quando eu trago a língua iorubá no sertão do São Francisco,
a gente percebe o quanto ela é fundamental, importante e quanto ela faz sentido para as pessoas que a utilizam, né? Então, essa é basicamente a minha produção acadêmica, as produções que eu contribuí para esses livros, e eu estou aqui já com alguns encaminhamentos para as próximas edições. Eu também quero falar um pouco da minha pesquisa de doutorado, o projeto que eu apresentei, que estou esperando a aprovação, que é a continuidade de onde eu comecei no mestrado. Ótimo, fique à vontade. O canal é todo seu. Aham. Então, no doutorado, no projeto de doutorado, eu dou continuidade a essa ótica de pesquisa linguística, né? Então, eu parto para a etnolinguística. A etnolinguística, ela é uma visão antropológica da linguagem, né? Da língua como elemento profundamente social e cultural. É através da linguagem que as pessoas, os grupos sociais, marcam sua passagem, né, pelo mundo. Mas aí eu trato disso para além da linguagem escrita. Eu vou abordar as línguas que se utilizam de mecanismos outros, como mecanismos pictóricos, né, musicais, simbólicos de diversas maneiras. E aí eu vou entrar no elemento do Banto Congo, que é um sistema linguístico muito amplo, e o Foucault, ele apresenta esse universo linguístico que é muito relacionado, é praticamente uma coisa só com o universo cosmológico do povo banto, né? E aí a gente vai observar que esse é um sistema linguístico muito mais profundo, extremamente complexo, muito mais até do que a língua escrita. E eu vou tratar dessas questões, eu vou abordar isso a partir do olhar da etnolinguística, certo? E uma das coisas que me impressiona muito dentro desse campo é observar que essas línguas, elas estão sendo, aos poucos, elas estão sendo exterminadas, elas estão dando lugar a outras culturas, né, a chegada de outras influências e tal, e as tradições linguísticas também estão se perdendo, né? E isso tem um efeito devastador para a humanidade. Eu tenho usado muito a pesquisa de uma dupla mexicana, esse livro aqui, A Memória Biocultural. Eu tenho pesquisado muito sobre essa questão da memória, além, né, da biodiversidade, as outras memórias também que vão se perdendo, e uma delas é a memória linguística. Porque uma das coisas que é muito comprovado e é bastante visível é onde a biodiversidade ela vai acabando, as línguas também vão morrendo, né? A diversidade linguística também vai desaparecendo. E isso é um fator preocupante para a humanidade. A gente pode ter um exemplo disso aqui no Brasil, né? Quantos idiomas indígenas foram se perdendo, à medida que a biodiversidade vai também, né, sendo devastada, sendo destruída, os povos que falam aqueles idiomas também, ou eles vão migrando para sistemas civilizatórios outros, né, e vão se incorporando a outros falares, a outros idiomas e tal, como foi o caso daqui, ou então eles vão sendo exterminados junto, né? Então, nos lugares onde há maior diversidade linguística, é onde há maior diversidade biológica. E isso são fatores que realmente caminham juntos, né? A gente percebe que desde o tempo em que a humanidade foi se fixando em grupos, né, quando se fala da revolução agrícola, o Harari traz muito isso, no Sapiens, aí começaram, né, começou a destruição sistemática, né, da natureza, dos animais de grande porte, e aí fomos, né, entrando nesse processo civilizatório, predatório,
E hoje estamos nesse nível que chegamos aí, né, de autoextermínio, praticamente. Nós estamos percebendo que a humanidade está num caminho praticamente sem volta, né, de autodestruição, e é preciso fazer grandes revoluções, grandes mudanças para que haja um freio nesse processo, se é que ainda pode haver, né. Porém, isso tudo tem trazido, além do empobrecimento do solo, das florestas, do ambiente natural, o empobrecimento também cultural e linguístico, né. Na África, hoje, na região ali da região de onde vieram o povo Yorubá, nós temos uma riqueza ainda um pouco mais preservada, uma riqueza linguística, de certa forma, ela pode-se dizer que é onde há a maior diversidade linguística, né? Onde hoje é a Nigéria, Laos, por ali. Mas a região mais ao sul, né, ao sul da África, de onde vieram os grupos linguísticos da raiz banto, né, a gente percebe que há uma devastação incrível do potencial linguístico daquelas populações. E isso é realmente muito preocupante, né? Então, eu puxo esse fio da etnolinguística para dentro do estudo do doutorado, que eu pretendo desenvolver no doutorado de Ecologia Humana, aqui da UNEB, Campus 3, e venho com essa preocupação de ressaltar a importância da diversidade linguística, não é? Se a gente tem o compromisso, a preocupação com a devastação da riqueza ambiental, esse compromisso, essa preocupação também, ela precisa estar relacionada aos elementos culturais e linguísticos. Muito bem, Rosa, muito bem. Rosa, o programa já nos disse aqui, já mandou aquele dizerzinho que nós temos apenas 3 minutos, então eu quero... então nós ficaríamos conversando aqui por muitos e muitos minutos mais, porém nós vamos cumprir aqui a regra do programa Zoom, que nos dá 45 minutos de conversa. Então, quero lhe agradecer pela disponibilidade do seu tempo, de estar conversando conosco, em nome de todo o grupo de pesquisa ECOS, em nome do nosso coordenador, o professor Pizol. Quero dizer para você que é uma alegria enorme estar ouvindo você falar de seu objeto de pesquisa, dessa paixão que você tem pelo contexto daquilo que você está pesquisando, e como é importante, né, esse debate e essa pesquisa para os nossos dias, né, para esses momentos que estamos vivendo, e para que nós possamos firmar, né? Acho que a palavra certa é estar sempre firmes naquilo que estamos buscando. Então, gostaria que você deixasse suas palavras finais, e antecipo agradecendo mais uma vez a você por essa aula de história e de sociologia e de filosofia que você nos presenteou. Enos, eu tenho a agradecer imensamente, eu mando um abraço enorme para todo o pessoal que está participando desse grupo ECOS, professor Pinzó, nossos colegas da UNEB, nossos queridos professores, um abraço, e eu creio que nós vamos nos encontrar muitas vezes ainda, né? Então, assim, eu só quero reforçar que aqui no sertão do São Francisco, existem línguas faladas, línguas vivas, não é? O professor Adíbola, ele esteve aqui comigo na análise do corpus do meu trabalho, e ele identificou que aqui se fala um Yorubá antigo, né? Um Yorubá, digamos, clássico, nos terreiros. E o professor Raimundo Comonandi, que é o Tata Comonandi, que é um sacerdote também muito conhecido aqui da Aquibanto, ele mora em Salvador, ele me acompanhou também na pesquisa, na análise. E ele identificou aqui, nós temos 5 línguas do grupo Banto faladas, né, em Juazeiro, nesses terreiros, e conforme a experiência dele, em outros terreiros também, né, é o Muxicongo, é o Kikongo, é o Umbundo, é o Quimbundo, né, são línguas que são vivas e são faladas aqui.
Então, eu acredito que a minha contribuição nesse processo, né, nesse trabalho que eu desenvolvi nessa pesquisa e que vou continuar desenvolvendo na próxima, é um pouco no sentido de alertar para a gente se posicionar, né, enquanto pessoas que somos multilingües, gente. Nós falamos outras línguas aqui também, né? A comunidade, as pessoas de Juazeiro, não falam somente português, um pouco inglês, conhecem um pouco espanhol, mas aqui existem línguas africanas que são faladas e são vivas, né? Isso é uma alegria muito grande para mim. Então, é isso que a gente vai continuar pesquisando dentro dessa perspectiva da etnolinguística. Um abraço e muita gratidão. Valeu, minha querida, muito obrigado mesmo. E a você, nosso telespectador, esse é o nosso Café com Pesquisadores. Vai um cafezinho aí, até o próximo encontro.